Como resgatar milhas da Latam PASS para voar com as suas companhias parceiras, como na tão sonhada classe executiva da Qatar. No vídeo de hoje, eu explico de forma simples e objetiva o que é e como se utilizar da tabela fixa da Latam. E esse tipo de conteúdo tem muito canal que cobra para explicar para vocês por meio de venda de cursos. Eu trago aqui de forma gratuita e detalhada. E o que eu te peço apenas é que você deixe um like nesse vídeo e considere se inscrever, caso ainda não faça parte deste canal. Adquirir bom saldo de pontos em programas como o da Livelo e da Esfera é apenas um dos passos para você conseguir se beneficiar desse mundo de milhas, para viajar melhor, mais barato e com mais conforto. E para aqueles que desejam utilizar milhas da Latam, é fundamental saber utilizar bem a tabela fixa. E como muitas pessoas têm dúvidas ou mesmo desconhecem o conceito da tabela fixa, eu trago aqui na tela uma rápida definição e comparação sobre a tabela fixa. E o primeiro conceito importante para a gente ter em mente é em relação aos tipos de resgates de milhas aéreas existentes atualmente. Basicamente são dois. O primeiro deles é a tabela dinâmica, vamos dizer assim, o mais conhecido e o mais aplicado pelas companhias aéreas atualmente, principalmente as companhias aéreas brasileiras, e a tabela fixa. Em relação à tabela dinâmica, quem utiliza aqui no Brasil essa sistemática? A Smiles, junto com as suas parceiras, a Azul, pelo programa Tudo Azul, e as suas parceiras também, e a Latam PASS. Já a tabela fixa, quem utiliza atualmente aqui no Brasil essa sistemática? A Latam PASS apenas com as suas parceiras. Então a Latam PASS, para voos operados pela própria Latam, utiliza-se da tabela dinâmica, e para voar com as parceiras, ela se utiliza da tabela fixa, que a gente vai ver mais em detalhes adiante. E qual seria, em essência, a diferença entre essas duas tabelas? A tabela dinâmica, ela é basicamente, eu coloco aqui na tela, ela é quando o preço em milhas pode variar a cada vez que consultar voos, e as variáveis, basicamente, aqui são diversas variáveis, mas eu coloquei algumas das principais. As variáveis que impactam nesse valor das milhas seria a antecedência da sua reserva, o período da sua viagem, o seu destino e a disponibilidade de assentos. Então, basicamente, você tem, por exemplo, milhas da Smiles, você quer voar ou em voos operados pela própria Gol ou em voos com as parceiras, você entra no site da Smiles e faz lá uma simulação de voo, por exemplo, de Brasília para São Paulo, em dezembro. Então, você em determinado dia, você fez essa consulta, pode ser que daqui a 1, 2, 3 dias, esse valor em milhas para esse trecho esteja completamente diferente, ou mais baixo ou mais alto. Vai depender da oferta e da demanda. E aqui o próprio nome já é bem intuitivo. Então, a cada vez que você faz uma consulta no site da Smiles ou no próprio site da Azul para voar com a Azul ou com suas parceiras, ou mesmo no site da Latam para voar em voos operados pela própria Latam, você vai verificar ali, você vai se deparar com uma tabela dinâmica. Então, a cada vez que você fizer uma consulta, não necessariamente o valor em milhas daquele trecho vai ser o mesmo. Então, são várias variáveis que impactam, inclusive variáveis, vamos dizer assim, macroeconômicas, como o preço internacional do combustível, já que esse é um custo importante para as companhias aéreas. Esse, em termos gerais, são as características de uma tabela dinâmica, e a tabela fixa ela também tem um nome bastante intuitivo. Ela é basicamente o oposto da tabela dinâmica. É quando a quantidade de milhas é sempre fixa, dependendo da cabine escolhida, que a gente vai ver mais adiante, e do número de regiões percorridas. E como seria essa tabela fixa Latam com os parceiros? Indo para o site da Latam, para a gente compreender melhor como é o funcionamento na prática dessa tabela fixa, cabe esclarecer aqui que eu vou deixar na descrição desse vídeo todos os links dos sites que eu for mostrar aqui. A tabela fixa da Latam é basicamente uma matriz. Então a própria Latam coloca aqui no seu site: conheça a pontuação necessária atualmente por trecho para resgatar suas passagens em cada região. E aqui na própria página, depois vale a pena vocês darem uma olhada, lerem com calma, que eles colocam alguns critérios, algumas definições. E essa é a tabela fixa da Latam, que passou a valer a partir de 22 de maio de 2023. Ela sofreu um reajuste recentemente. Então aqui na aba, nesse menu inicial, a gente tem quais são os valores, qual é a tabela fixa para voar com as parceiras em primeira classe, para voar na classe executiva, para voar na Premium Economy e para voar na classe econômica. Eu trago aqui como exemplo os valores atualmente para voar na classe executiva das parceiras da Latam. Embora no primeiro momento essa matriz ela possa assustar um pouco, vocês vão ver que é bem simples fazer a análise e descobrir qual é o valor em pontos, em milhas,
para a gente voar com as parceiras da Latam para as diversas regiões do mundo. Analisando a primeira linha dessa matriz, então, por exemplo, a gente partindo de um voo do Brasil com as parceiras para algum outro país da América do Sul. Quantos pontos para voar em classe executiva a gente precisaria? Quantas milhas Latam PES a gente precisaria? Então, aqui a tabela nos informa que a gente precisaria de 48 mil pontos para voar em classe executiva. Prosseguindo, partindo do Brasil para algum país da América Central, quantos pontos seriam necessários Latam PES? 90 mil. Saindo do Brasil para a América do Norte, quantos pontos seriam necessários da Latam PES para voar com os parceiros? 90 mil. E assim por diante. Então você analisa aqui de onde vai partir o voo e para qual região você gostaria de ir. Então aqui tem o valor da tabela fixa indo para a Europa, para a Oceania, para o Oriente Médio, para a África, para a Ásia Oriental e para a Ásia Ocidental. E caso você tenha dúvida para saber qual região pertence a um determinado país, a Latam PES também disponibiliza uma tabela para informar isso. Essa aqui, eu também vou deixar esse link na descrição, essa aqui é a tabela apresentada pela Latam PES. Conheça em qual região está o seu destino. Então, por exemplo, clicando aqui no primeiro item, África do Norte, ele lista todos os países nessa região. Por exemplo, Europa. Também lista todos os países pertencentes, Oriente Médio, a mesma situação. Retornando aqui para a tabela fixa, a sistemática ela vai funcionar da mesma forma que a gente fez para o Brasil. Então, por exemplo, caso você esteja na Europa, a gente considera aqui a linha da Europa, você esteja na Europa e queira ir para o Brasil, então seriam necessários 201 mil pontos e 600. Caso você esteja na Europa e queira, por exemplo, ir para a Oceania, quantos pontos seriam necessários? 144 mil pontos. E assim por diante. Você primeiro aqui na linha verifica qual é a região ou o país de origem e depois na coluna você vai marcar qual que é o seu destino para saber exatamente qual é o valor em pontos. E uma questão importante aqui dessa tabela fixa da Latam é que os pontos são considerados por região. Então, por exemplo, você está no Brasil, gostaria de ir para a África, mas por algum motivo você pega um voo que faz uma escala no Oriente Médio. Então, quer dizer, a Latam PES esclarece que esses valores vão ser somados. Brasil, Oriente Médio, mais Oriente Médio e África. Quer dizer, muitas vezes não fica interessante você fazer esse tipo de emissão. Por isso que aqui a gente vai até mostrar um exemplo específico de emissão para Catar. Seria interessante analisar e conseguir encontrar voos diretos para fazer essa emissão sem somar com regiões diferentes. Agora, caso o seu voo tenha escalas na mesma região, aí tudo bem, aí não vão ser somados outros valores. É realmente aquele valor que você encontra diretamente na tabela. É só realmente se o seu voo fizer alguma escala, alguma parada em uma outra região considerada aqui pela tabela da Latam PES. E qual seria a grande dificuldade de se utilizar a tabela fixa? Porque no primeiro momento parece ser a solução de todos os problemas. Quer dizer, você conseguiria ali a princípio facilmente entrar no site da Latam e fazer uma emissão com alguma das suas parceiras. Mas a gente vai ver que não é tão simples assim. E não é tão simples assim porque aqui tem uma questão chave que é a disponibilidade desses trechos. E essa disponibilidade ela é construída com base em tarifas prêmios, que a gente chama de award, e não é possível encontrá-las a toda hora. E aqui, basicamente, são as companhias aéreas que decidem. Elas compartilham com todos os parceiros e Latam precifica passagens por meio de sua tabela. Resumindo aqui esse ponto, por exemplo, a gente vai dar aqui um caso específico da Qatar. A Qatar é uma parceira da Latam. Então, a Qatar que vai decidir qual vai ser a disponibilidade que ela vai colocar, quantos assentos ela vai colocar em um determinado dia, em um determinado voo. Então, por exemplo, no dia 1º de dezembro desse ano, a Qatar decide que o voo dela direto Guarulhos-Doha terão 5 assentos com essa tarifa Award. E aí, qual que é o ponto? Não só a Latam vai enxergar esses assentos, mas todas as companhias parceiras da Qatar, elas também vão enxergar essa disponibilidade, essa tarifa premium. Então, por isso que essas disponibilidades, elas são escassas, porque elas aparecem ao mesmo tempo em todos os sites parceiros da Qatar. Então, por exemplo, a American Airlines, que a gente vai ver que também é uma parceira da Qatar. Quem é membro da American Airlines conseguiria entrar no site deles, verificar essa disponibilidade
e fazer a emissão. Então vamos supor aquele exemplo que eu dei. Então são 5 assentos que a Qatar disponibilizou. Algum usuário, cliente da American Airlines, entrou no site e fez uma reserva, a princípio, em tese, teriam apenas agora 4 disponibilidades, 4 assentos disponíveis para todos os parceiros da Qatar utilizar. Então essa disponibilidade ela é compartilhada para todos os parceiros. É claro que em um caso ou outro você pode ter algum tipo de disponibilidade específica para uma companhia, mas aqui a gente está falando da regra geral, vamos dizer assim, mais de 90% das vezes esses assentos eles são compartilhados, essas disponibilidades elas são compartilhadas ao mesmo tempo para todas as companhias parceiras. E depois que, por exemplo, a Qatar coloca essa disponibilidade, cada companhia aérea parceira vai ter a sua própria tabela fixa. E no caso da Latam, foi aquela tabela fixa que nós acabamos de analisar. E uma grande confusão gerada atualmente pela Latam, é como eu coloco aqui, consultando voos com pontos no site da Latam, o que você enxerga são apenas voos com valores em pontos dinâmicos, mesmo os pontos das parceiras. Então eu trago um exemplo desse voo operado pela Qatar, entre Guarulhos e Doha. Então veja que fazendo uma consulta aqui pelo site da Latam, para o sábado, dia 30 de setembro, desse voo operado pela Qatar, Doha, saindo de Doha, com destino ao aeroporto de Guarulhos, veja que o valor em milhas aqui, Latam, está em 249 mil. E quando a gente abre aqui, para a gente verificar quais são as opções de assento, veja que na classe econômica, o valor é de 249 mil, e no valor na classe executiva seria de 1 milhão de pontos de milhas da Latam. Veja que isso é muito diferente daquele valor que a gente apresentou na tabela fixa da Latam. Quer dizer, aqui o voo na classe executiva ela sai por 1 milhão de milhas, mas na classe executiva nós vimos ela sai um valor muito menor. Vejam aqui que pela tabela fixa da Latam, esse trecho entre Brasil e Oriente Médio sairia 203 mil na classe executiva, quer dizer, 5 vezes menos daquele valor informado pela Latam no site. Então, quer dizer, quando a gente utiliza a tabela fixa para voar com parceiros, o site da Latam não é o melhor meio para a gente verificar a disponibilidade e fazer os resgates dessas milhas. Então, a pergunta que fica é se a gente não consegue verificar essa real disponibilidade pelo site da Latam, como fazer para consultar essa disponibilidade? E é isso que a gente vai ver aqui nos próximos slides. O que a gente precisa fazer é procurar por essas disponibilidades em sites de companhias aéreas que enxergam essa tarifa premium. E como consultar pontos da Latam para voar na executiva da Qatar. E aqui, para a gente entender bem qual que é a lógica da gente fazer determinadas buscas, a gente precisa dar um passo atrás e entender um pouco quais são as alianças aéreas existentes hoje no mercado. E elas são basicamente 3. Temos a OneWorld, temos a Star Alliance e temos a SkyTeam. Hoje a gente não tem companhias brasileiras, nem a Latam Pass, nem a Azul e nem a Gol, elas fazem parte dessas alianças. Elas já fizeram de uma ou outra, mas atualmente elas não integram mais essas alianças, elas têm parcerias com companhias aéreas isoladas. E como aqui neste vídeo a gente vai dar um exemplo específico da Qatar, de como fazer uma emissão na classe executiva da Qatar utilizando milhas da Latam, a gente o primeiro passo seria verificar em qual aliança a Qatar participa. Pelo site da aliança OneWorld, a gente consegue verificar que a Qatar é uma das parceiras. A gente tem aqui American Airlines, Alaska, British, Iberia, e aqui tem uma lista de todas as parceiras que congregam essa aliança OneWorld. Então a gente vê que a Qatar é uma das parceiras, né, é uma das companhias aéreas que faz parte dessa aliança. E qual que é a importância da gente saber em qual aliança que a Qatar participa? Porque aqui, lembrando que a gente está em busca de encontrar disponibilidade de assentos na classe executiva da Qatar. E aqui a informação que eu trago, que muitos, como eu comentei antes, tem muitos sites, muitos canais que vendem esse tipo de informação. Aqui o melhor site da parceira para conseguir enxergar essas disponibilidades, no caso da aliança OneWorld, é o site da American Airlines. Então, a gente viu naquela lista dos parceiros da OneWorld que a Qatar e a American Airlines elas congregam, fazem parte dessa aliança, e a gente sabe que o site da American Airlines ele é muito simples, ele é muito fácil da gente mexer. E aqui inicialmente pode até gerar uma confusão, porque a American Airlines ela não é mais parceira da Latam. Mas a questão é que aqui a gente encontra um parceiro em comum. A Qatar é parceira tanto da Latam quanto da American Airlines. E a American Airlines tem o site hoje
mais simples de encontrar disponibilidade em todas as parceiras que fazem parte da aliança oneworld, não só da Qatar. Esse é o site da American Airlines, que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Indo para a pesquisa, então a gente está em busca de encontrar disponibilidade na classe executiva da Qatar, que opera o trecho Guarulhos-Doha ou Doha-Guarulhos. Aqui primeiro eu vou fazer só uma busca para mostrar como o site é bastante simples. E depois, até para esse vídeo não ficar tão longo, eu já trago aqui uma data que eu encontrei disponibilidade de voar na classe executiva da Qatar, Doha-Guarulhos, para esse vídeo não ficar tão longo. Então, para a gente encontrar disponibilidades na classe econômica, na classe executiva da Qatar, a gente vai colocar aqui como exemplo partindo de Doha com destino para Guarulhos. Um passageiro, somente ida. Aqui a gente marca resgatar com milhas. Vamos colocar aqui uma data qualquer. Depois eu vou explicar uma funcionalidade bem interessante do site da American Airlines que a gente consegue ver um mês inteiro. Clicando aqui para localizar voos nessa data específica, ele traz aqui uma lista de voos de Doha para Guarulhos nessa data, mas lembrando que a gente quer encontrar a disponibilidade da Qatar e a gente sabe que esse é um voo eles operam direto, sem escalas. Então a primeira coisa que a gente coloca aqui é um filtro somente sem escalas. Então, colocando o filtro, a gente já pode verificar que esse é um voo operado pela própria Qatar. E como saber, por exemplo, se nesse trecho específico há disponibilidade para a gente utilizar a tabela fixa da Latam? Primeiro a gente clica aqui em calendário. Veja que aqui um ponto importante para esclarecer é que ele traz o valor em pontos para diversos dias. Mas esse valor em pontos a gente não vai considerar, porque a gente vai utilizar, caso haja disponibilidade, a tabela fixa da Latam. Esse aqui são os valores em milhas, caso você fosse utilizar milhas que você tenha da American Airlines. Aqui a gente simplesmente quer verificar se em um determinado dia há disponibilidade de assento para a gente utilizar a tabela fixa da Latam. Então, por exemplo, indo aqui para o dia 8, tem esses 60 mil pontos, então a gente clica no dia 8, coloca em aplicar alterações. Vamos ver esse dia específico. Então ele traz aqui 2 voos existentes nessa rota e aqui há apenas cabine principal, apenas a cabine econômica. Na econômica premium e na executiva não há disponibilidade nesse momento. Para a gente verificar se há ou não disponibilidade para esse dia aqui específico e para essa cabine principal, a gente vem aqui e clica em detalhes embaixo do voo. Clicando em detalhes, abre essa página e um item fundamental para a gente analisar é esse aqui embaixo, o código da reserva. No caso aqui, ele apenas mostrou disponibilidade na classe econômica. Quando o código da reserva é o X, quer dizer que você vai conseguir emitir esse voo pela tabela fixa da Latam. No exemplo que eu vou trazer também, no caso de classe executiva, esse código da reserva precisa estar U. Então, o X para a classe econômica, U para a classe executiva, você vai conseguir utilizar suas milhas Latam para voar pela Qatar. Então, veja que nesse voo, aqui há apenas 2 assentos restantes. Então, foi aquilo que eu comentei. Há disponibilidade para utilizar a tabela fixa da Latam, mas todos os parceiros, eles enxergam também essa disponibilidade. Então, pode ser que daqui a poucos instantes você entre de novo e não tenha mais disponibilidade, porque todo mundo enxerga. Então, essas tarifas, elas são geralmente bem concorridas em algumas datas. Então, veja que nesse segundo voo, nesse voo aqui de baixo, há apenas um assento restante. E o site da American Airlines, ele é um dos mais utilizados e a gente consegue fazer filtros aqui interessantes que agilizam bastante as nossas pesquisas. Voltando aqui para o calendário, se a gente quiser, por exemplo, fazer o filtro de uma classe específica, então a gente consegue vir aqui e fazer a pesquisa apenas, por exemplo, para a classe executiva. Então aqui para esse mês específico, ele não encontrou nenhuma disponibilidade. Então aqui a gente consegue ir percorrendo os meses, tanto na classe executiva, quanto na primeira classe, quanto na cabine principal, que é a classe econômica. Isso aqui acelera muito as nossas pesquisas. E como eu comentei, muitas vezes essas disponibilidades elas são difíceis de serem encontradas, principalmente na classe executiva da Qatar, que é uma das classes executivas mais desejadas do mundo. Então, para a gente não perder tempo aqui no vídeo, sendo o mais objetivo possível, eu já fiz uma pesquisa prévia para encontrar uma data que a gente conseguiria voar essa rota Doha-Guarulhos na classe executiva da Qatar, havendo disponibilidade, quer dizer, a gente conseguiria utilizar as nossas milhas da Latam. Então aqui na tela, a data que eu encontrei disponibilidade foi no sábado, 30 de setembro. Lembrando que esse valor aqui que aparece na American Airlines não é um valor para a gente considerar, porque a gente vai considerar o valor que a Latam precifica na tabela fixa dela para essa região, Brasil, Oriente Médio. Então é um voo aqui operado pela Qatar, ela sai 7h40
de Doha e chega em Guarulhos 5h15. É um voo de 15 horas, sem escalas. E aqui, como que a gente confirma se realmente aqui a gente consegue ou não fazer emissão pela Latam? A gente tem que clicar aqui embaixo, em detalhes, e verificar qual é o código da reserva que aparece. Clicando em detalhes, o que a gente vê é exatamente o que eu comentei anteriormente. O código da reserva que aparece é U. Quando aparece U pela classe executiva, quer dizer que sim, você vai conseguir resgatar suas milhas Latam. Em termos financeiros, quanto que sairia essa emissão na classe executiva da Qatar utilizando tabela fixa da Latam? No caso da Latam, a gente viu pela tabela fixa que são necessários 203 mil pontos para voar na classe executiva desse voo. Eu trago aqui uma comparação pelo Google Flight, depois a gente transformando o valor do milheiro, para a gente ter uma ideia do benefício que é utilizar a tabela Latam quando a gente encontra as disponibilidades. Então, fazendo essa mesma busca que eu fiz anteriormente no dia 30 de setembro, um voo saindo de Doha para São Paulo, às 7h40, então é um voo direto, sem escalas, aqui só para confirmar que é o mesmo voo. Então aqui a gente gastaria mais de 25 mil reais para poder voar na classe executiva. E quanto sairia esse voo transformando as nossas milhas Latam? Então, considerando o valor do milheiro da Latam a R$ 24,50 e considerando que pela tabela fixa da Latam, esse trecho Brasil-Oriente Médio sairia 203 mil pontos, a gente chega aqui a um valor final que essa passagem sairia a menos de 5 mil reais. E considerando o valor que a gente encontrou na busca pelo Google Fly, de mais de 25 mil reais, então essa emissão sairia aqui 5 vezes menos do que o valor que a gente pagaria pelo site da companhia, por exemplo. Ou seja, aqui a gente desembolsa 20% do valor total que alguém gastaria comprando essa passagem em dinheiro. Bom, e a pergunta que fica agora é como solicitar esse resgate pela Latam, porque eu comentei lá atrás que o site da Latam não é o meio mais adequado, porque lá eles precificam de forma dinâmica os voos com as parceiras. E aqui é basicamente duas formas para a gente fazer esses resgates, quando a gente encontra disponibilidade, por exemplo, pelo site da American Airlines. O primeiro deles é pelo call center da Latam, e a segunda opção que eu recomendo, que eu acho a mais prática, é por meio de chat da Latam. Então você vai trocar mensagens pelo chat, pelo WhatsApp, e depois você vai precisar apenas de uma ligação para realmente concretizar esse resgate. Mas o processo é feito todo pelo WhatsApp. E qual seria esse WhatsApp da Latam? Mais fácil do que eu passar o número aqui do WhatsApp da Latam é mostrar como vocês conseguem isso pelo próprio site deles. E vocês podem fazer uma pesquisa de qualquer voo para qualquer destino. Então aqui na tela eu coloco um exemplo de um voo de Brasília para Congonhas, mas poderia ser qualquer um. Aqui é só para a gente conseguir o WhatsApp e o texto já que a própria Latam ele já prepara para a gente conseguir conversar por meio do WhatsApp. Então, fazendo essa busca, a busca que você quiser, origem e destino, a gente vai para o final dessa tela. A própria Latam, eles colocam resgate com tarifa fixa, voe para mais de 1.000 destinos internacionais com nossas companhias aéreas parceiras, Delta e Qatar, trocando seus pontos Latam Pass através do WhatsApp. E aqui você vai clicar nesse link do WhatsApp. Clicando nesse link, ele vai abrir essa tela para você iniciar uma conversa com o atendente. E aqui, vejam que ele já coloca uma sugestão de texto. Então aqui, depois que você encontrou, naquele nosso caso, a disponibilidade para voar na classe executiva da Qatar de Doha para Guarulhos, você tem lá já o número do voo, você tem a data, você tem o horário. Então você vem aqui e substitui as informações. Então aqui ele sugere, quero resgatar passagens com meus pontos da Latam para a minha viagem seria, aí você coloca ida e volta, que no caso seria só ida. Origem e destino, no nosso caso seria só origem. E aqui você coloca a cabine que você encontrou. Aqui você já facilita a interação com o atendente da Latam. E lembrando que aqui, inicialmente, quem vai te atender é um robô, então não precisa dar bom dia, boa tarde, boa noite. Simplesmente coloca as informações já direta de forma objetiva, para aí sim o atendente analisar quais são as informações e poder interagir com você a partir daí. E caso você tenha interesse em conhecer outras dicas e estratégias, não deixe de acompanhar esse canal. E deixe nos comentários mensagens dizendo se esse conteúdo ajudou você a entender melhor o funcionamento da tabela fixa. Também deixe sugestões e críticas, pois eles podem virar um próximo vídeo neste canal. E por este vídeo eu vou ficando por aqui. Obrigado e até uma próxima.